Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Nin e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, pessoal do PG. Segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, dá essa forcinha. Não se esqueça, compre HQs do Tony Fernandes. Você está pelo canal, você está favorecendo o canal e favorecendo a cultura. E também compre os livros de Instituto Visconde de Cairo. Você favorece a cultura, é uma alta cultura e você tem conhecimentos para valer. E hoje, nada mais, nada menos, vamos falar de um Sentai. Um Sentai que eu não curto muito, mas vou começar a contar sobre ele. Luparendia versus Patrendia. Lupat. Quando a gente vê Lupat, só vai entender os, os ladrões contra os policiais, contra uma gangue de monstros criminosos, que é os Ganglers. Então, a gente vai ver essa briga aí. Só que esses Ganglers, eles têm. O que eles têm em comum? Eles têm um poder que deixam os itens que foi roubado no, do arsenal do Power Ranger foi criado para. Tem que ser recuperado. E esse arsenal, os Power Rangers têm que correr atrás. Só que os Patrangers têm aquela missão de lutar contra os Power Rangers, lutar contra os Ganglers. Só que na hora que eles vão descobrir, os Glanger e é o verdadeiro inimigo, enquanto o Power Ranger e o Pathranger não é inimigo. Eles são as equipes que tem que colocar para quebrar. Esse foi um primeiro Super Sentai que tivemos duas equipes de Super Sentai. A Lupa Rangers e Pathranger numa equipe só, que é formada pela equipe do Lupan Red, Lupan Blue, Lupan Yellow e Lupan X. E depois é Patrítio, Patrinigo e Patrigol. Patringol e Patrin X. Patrin X e Lupin X a gente depois vem conversar aqui, que é o mesmo personagem. A gente dupla. Depois vamos detalhar os personagens do Power Ranger. Quando a gente vê que Lupa Ranger versus Patranger são duas equipes que mostram que tem que vencer a gangue malvada, criminosa, é muito legal, porque os que a gente está vendo dois centrais trabalhando, dois centrais com três membros cada e o extra sendo agente duplo. E na hora que você vai ver o que a gente faz em Patrende, eles vão lutar contra as pessoas, contra esses monstros que prenderam as forças do Blue Power Ranger, prenderam os tesouros do Power Ranger. E cada hora que liberta um tesouro, depois do cofre, tem uns monstrinhos, você tá vendo aí, tem um monstrinho aí. Esse cofre fica fácil de destruir o monstrinho. E na hora que destrói o monstrinho, ele fica grande. Só que eles têm como a base, como nave, o Gold Striker, que é para os dois lados. E cada um tem as suas naves. Você tá vendo aí as naves do Pathranger, que é aviões, coisas do tipo. Você tá vendo aí. E você tá vendo como dos Lupa Ranger, que é aviões. Dos Pathranger, você tá vendo carros de polícia e motos. Então, o Lupa Rangers Pathranger é uma combinação de dois centais que combina duas equipes, uma antagonista da outra, lutando contra esses criminosos. E esses criminosos, por terem roubado os artefatos do Power Ranger, eles têm que lutar. Você já pensou o quanto de gente que a gente tá. As pessoas se degladiam por causa de político, por causa de. Mas a gente tem um inimigo comum, ainda mais com a censura que está em todo o Brasil. A gente tem inimigo em comum, mas não podemos falar, senão. O que acontece? Por que as pessoas não acordam, em vez de apoiar essas instituições vermelhas, não se lutam contra
essas instituições vermelhas. Instituições vermelhas só mantêm o Estado. O Estado controla tudo. Você não pode fazer nada contra o Estado. Você já pensou em ter opinião, sua opinião ser sempre caçada? No Power Rangers Patrões vê como se fosse os conservadores e os libertários lutando contra os vermelhos, se você for ver. Mas na hora que você vai ver, os vermelhos, que são os ganglets, eles têm um poder e eles estão comandando tudo. Que nem a gente está tendo aqui no Brasil. E esse poder é só quem pode. Quem que tem que se unir? As equipes. E as equipes de Power Rangers Patrões, eles fazem essa união só lá perto do fim. Desde quando que vocês vão perceber que a melhor coisa para você vencer qualquer inimigo, você precisa de uma união. Você precisa vencer um inimigo, você precisa de uma união. Aqueles que atacam você por causa de opiniões diferentes, jeitos diferentes de ser, só mostra que as pessoas são frias, são nojentas, elas não prezam o respeito, se você for ver. Se você prezasse o respeito, eles te compreenderiam, não te censuravam, eles não te fazem, eles te fazem querer mal, se você for ver. Eles fazem querer prejudicar a vida alheia, a sociedade alheia. Desde quando que prejudicar a sociedade é, é algo que importa, deixando a população na miséria? A gente está vendo isso. Mas, quando o povo se une, o mundo pode mudar. Mas quando que o povo brasileiro vai se unir para mudar essa situação que estamos passando? Essa situação que está se agravando cada dia mais, a censura crescendo a cada instante. Não só no Brasil, em algumas partes do mundo também está acontecendo essa censura. E vocês ficam de braço cruzado, ficam a Deus dará, ficam esperando que o Estado resolva tudo. O Estado é a pior coisa. Você não pode ser controlado pelo Estado. Você tem que. O Estado tem que ficar cuidando só de saúde, educação e segurança. Nada além disso. Fora disso, você pode esquecer. O Estado está controlando você. Ainda mais aqui no Brasil, a gente vive em umas burocracias absurdas para poder viver. E essas burocracias, o que faz? Prejudica mais a sociedade, prejudica mais o povo. E o povo, o que faz? É, a, a coisa piora e o povo fica cada vez à mercê de nada. E quem fica à mercê de nada? O povo. O povo tem que se unir. Unir contra esses governantes que estão prejudicando o povo com altos impostos, baixa educação, baixa baixa qualidade na saúde pública. Isso a gente tem que se revoltar. Não se revoltar por, por causa de pessoas que estão controlando o poder e a gente não pode, não adianta. Somos caçados, somos observados. Quem já leu 1984 está vendo que o Brasil, o BR, como o mundo, está se tornando cada vez mais parecido com os globalistas comandando tudo. Vocês têm opinião contrária ao conservador? Você é caçado? Você é censurado? Você não pode dar sua opinião para nada. E o que fazem? Eles te tratam mal. As pessoas querem que todos pensem iguais. Desde quando o ser humano nasce, é um igual ao outro? Cada ser humano tem uma experiência de vida. Cada ser humano tem um jeito de viver. E esse jeito de viver se vem de crescimento pessoal e espiritual. Só que o ser humano tem que abrir os olhos. Lupat mostra isso. Duas equipes lutando contra esse mundo que é cruel, que é os Ganglets, que está prejudicando o ser humano. E quando prejudica o ser humano, os Super Sentais fazem a união, fazem a força.
Mas o que a gente vê hoje em dia é muita gente que curte Tokusatsu e Super Sentai apoiando essa censura. Essas, a anime, né, a anime seria a Tokosfera apoiam essa censura. Isso está errado. Desde quando que apoiar a censura é legal? Sob o regime vermelho, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, acordem, pessoal, e se logo, logo a censura correrá atrás de vocês também, até de vocês que apoiam. Preste atenção, isso não vai parar enquanto eles não controlarem todo o povo. Acordem e sejam um no pátio. Vamos mudar esse Brasil.